Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, gratidão a você que está junto com a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Estaremos juntos em mais um Plantão do Evangelho no Lar, levando até você toda a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado a você que vai estar junto com a gente. Quem vai estar fazendo o Evangelho com a gente hoje é a Aline Moura. Aline, boa noite, Aline. Boa noite, todos os amigos ouvintes, boa noite, Damião, toda essa equipe maravilhosa, um prazer e uma alegria enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Aline, prazer todo nosso. Primeiro, então, falando toda a equipe, Jefferson Carvalho, da geração da TV Mundo Maior. Jefferson, boa tarde. Quem também está junto com a gente é Flávia Santos. Flávia, da geração da Rádio Boa Nova, gratidão. Bruna Paz, gratidão, nos dando todo o apoio. Margarete Parpidelli, estamos juntos de novo, Margarete. E a Margarete está lá pegando a sua participação no WhatsApp 996433827. Deixa eu comentar com você, então. Hoje, nós estamos na lição de número 28, né? Na lição de número 28, voltando aqui, última, nós estamos terminando o Evangelho, mas olha, terminando, estamos em, o capítulo 28 são as coletâneas de preces espíritas. E aí nós estamos nas orações dominicais, nas orações dominicais, nós estamos no item, são dois itens, né? Cadê o item 3? E no item 3, é isso, né, a minha Aline? Isso, no item 4 e 5. Item 4 e 5. O item 4, o pão nosso de cada dia, tudo isso dentro do capítulo 3. Olha, vamos então começar. Mas antes, para iniciarmos, Aline, você faz a prece de abertura para a gente, por favor? Faço. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a este dia de hoje, agradecendo a Jesus que nos amparou, que nos fortaleceu para que chegássemos até aqui neste momento, que esta luz do Cristo possa entrar neste momento em todos os lares que estão acompanhando conosco este Evangelho de amor. Vamos agradecendo por este dia, pelo alimento físico, pelo alimento espiritual, pelos nossos familiares, nos dois planos, no plano físico, no plano espiritual, pela oportunidade que temos de evolução e assim pedindo aos nossos espíritos protetores que segurem a nossa mão, nos aconselhem, nos deem boas intuições e muita sabedoria para que nós possamos enfrentar os desafios da vida com coragem, atitude e serenidade, fortalecidos pela prece, esse alimento espiritual tão importante no qual vamos conversar hoje. E que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, obrigado, Aline. Então, você que está chegando hoje no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 3. Capítulo 28, item 3, parte 4 e 5. Na parte 4, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos o alimento necessário à manutenção das forças físicas e dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve o seu alimento à sua procura, à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhes dissestes, amarás o teu pão com o suor do teu rosto, e com isso fizestes do trabalho uma obrigação que o leva a exercitar a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e atender ao seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistes ao homem de boa vontade que em vós confia para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem ao que busca o supérfluo. Aline Moura. Aqui, meus amigos queridos, mais uma vez, dando as boas-vindas
nós estamos falando sobre uma das principais orações da história da humanidade, o Pai Nosso, que poderia ser o pão nosso, por que não? Porque esse simbolismo do pão é o alimento espiritual da vida, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Quando Jesus traz a oração do Pai Nosso, ele quer trazer um roteiro, um caminho, um guia, para que naqueles dias que a gente não consiga fazer a prece simples e de coração, como ela deve ser, para que nós possamos ter esse roteiro, esse caminho espiritual na Terra. Então, o pão nosso, o que é esse pão nosso? É que nós possamos buscar não só o alimento da matéria, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, as nossas finanças, mas também o desenvolvimento espiritual, a sabedoria do Espírito, a sabedoria que nós só encontramos no Evangelho. Quando nós iniciamos a nossa vida, nós somos como os filhotes, os animaizinhos que estão ali buscando o seu equilíbrio, o seu aprendizado, desenvolvendo as necessidades físicas do nosso corpo, mas à medida que nós vamos encontrando a inteligência, nós vamos encontrando também a liberdade, o livre-arbítrio, a liberdade das nossas escolhas. Então, buscar o pão material é sim uma obrigação que vai prover as nossas necessidades materiais, mas buscar o pão espiritual é o alimento para nossa alma e para nossa vida, e rumo também à nossa felicidade, que é sermos um dia espíritos superiores, espíritos que não precisam mais reencarnar pelo resgate de dores, pelo resgate de dívidas, mas talvez para ajudar, para auxiliar a humanidade. Não é mesmo, Damião? Sim, e olha, deixa eu já trazer quem está junto com a gente, nos acompanhando. Celeste Abrante está em Portugal nos acompanhando. Boa noite, muita paz. Rosângela Botti, boa noite, está em Juiz de Fora. Mário Brites, estou acompanhando aqui em Porto Alegre, gratidão. Vilma Lima, boa noite, está no Mundo Novo, na Bahia. Inês Timóteo, em Sorocaba, nos acompanhando. Maria Esther, boa noite a todos, vamos estudar um pouco mais. Abraço da Maria Esther de São Paulo. Luciana da Vecchia, está em Tubarão, Santa Catarina. Judite Santos, boa noite, está na Bahia nos acompanhando. Dado Bueno, boa noite. Selma Vieira, paz e luz em seus corações. Vilma Amaral, boa noite, amigos, está em Minas Gerais. Elo Balta, boa noite a todos os irmãos, gratidão, está no Rio de Janeiro. Lígia Godoy, boa noite, paz e luz. Juliana JB, também nos acompanhando. Helena Rosa, boa noite. Judite Santos, Fraga Soares, Marimi Fraga Soares, está em São Borja, no Rio Grande do Sul. Ana Dias está em Brasília. Gelua, Deise Manzano, parabéns a todos. Damião, beijos, lindeza, beijos, Deise. Gratidão por estarmos juntos aqui. Ilza Regina, boa noite, amigos, está em Salto Grande. João Rodrigues, boa noite. Cida Bianco está em Boituva nos acompanhando. Vamos prosseguir com o pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. E quantos há que sucumbem por sua própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes destes? São esses os artífices do próprio infortúnio, e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas mesmo a eles não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso e lhes estendeis a mão providencial, desde que, como filho prodígio, retornem sinceramente para vós. Antes de nos lamentarmos de nossa sorte, perguntemos se ela é a nossa própria obra. A cada desgraça que nos atinge, verifiquemos se não poderíamos ter evitado. Repetimos a nós mesmos que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que de nós depende aplicá-la no bem.
desde que a lei do trabalho condiciona a vida do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a prudência e a moderação, no fim, a fim de não pormos a perder os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se estivéssemos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Se estiver nos vossos desígnios, provar-nos com as mais duras privações. Não obstante os nossos esforços, aceitamo-lo como uma justa expiação das faltas que tivermos podido cometer nessa vida ou noutra vida, porque sabemos que sois justos e que não apenas imerecidas, pois jamais castigais sem causa. Preservai-nos, ó Senhor, de conceber a inveja contra os que possuem aquilo que não temos, ou mesmo contra os que dispõem do supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes, se esqueçam a lei de caridade e de amor ao próximo que ensinastes. Afastai ainda do nosso espírito a ideia de negar a vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que abate às vezes o homem de bem, pois já sabemos, graças às novas luzes que ainda nos destes, que a vossa justiça sempre se cumpre e não se faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência corporal, acarretando-lhe terríveis reverses, enquanto será eterno o júbilo daquele que sofre com resignação. Olha, linda mensagem, vai aí, Aline. Linda mensagem. E aqui, esse roteiro comentado do Pai Nosso, né? O Pai Nosso é esse roteiro para a gente guiar a nossa vida. E aqui faz um comentário muito interessante, de que nós somos os protagonistas da nossa vida. E Deus é aquele orientador, aquele mediador que vai encontrando ferramentas para nos ajudar nesse caminho. Mas somos nós quem temos que buscar esse pão nosso de cada dia. É responsabilidade nossa, tanto quanto as nossas faltas, as nossas culpas, e às vezes nos queixamos tanto, sendo que nós mesmos fomos os responsáveis pelos nossos fracassos, pelos nossos erros, pelas nossas más escolhas. Então, aqui nos torna não mais vítimas, não mais injustiçados, mas nos torna os protagonistas, os donos da nossa história, em que Deus pode sim nos capacitar e nos dar meios, nos dar caminhos, ferramentas, pessoas para aperfeiçoar a nossa inteligência, para aperfeiçoar o nosso espírito, para aperfeiçoar a nossa evolução. Mas é responsabilidade nossa esse passo rumo à nossa felicidade, rumo às nossas conquistas, às nossas vitórias e ao nosso conhecimento espiritual. Tanto que ele diz aqui, se estivermos impossibilitados de trabalhar, que confiemos na vossa divina providência. Mas se não estamos impossibilitados do trabalho, que possamos trabalhar, que possamos ser úteis, que possamos ser sábios, que possamos ser acolhedores, porque em todos os lugares nós podemos semear Deus. Nós podemos semear o Evangelho de Jesus. Nós, especialmente médiums, às vezes a gente tem a sensação de que a gente só é médium dentro da casa espírita, de que a gente só é evangelizador dentro da igreja católica, de que a gente só é seminarista na igreja, de que a gente só é pastor na igreja, e não é bem assim. Deus nos usa em todos os momentos. Deus nos capacita, nos fortalece em todos os momentos. Hoje mesmo, eu estava muito preocupada no meu trabalho e 2 pessoas vieram para mim e falaram assim: eu estou aqui se você precisar de ajuda, você é importante, você é especial. Pensam como aquilo me reenergizou. E aquele dia foi diferente. Então, olha a importância de você confiar em Deus e saber que você não está sozinho.
A importância de que você se esforce a aceitar as suas dificuldades, a aceitar as suas provas, os seus caminhos, porque se nós não aceitarmos, se nós continuarmos rejeitando os nossos problemas, eles serão mais pesados. E nós estamos aí saindo de um setembro amarelo, que nos convida a pensar uma vez por ano na saúde mental, mas a saúde mental é todos os dias. A prece é todos os dias, o evangelho ele ocorre a todo segundo da nossa vida. A gente não pode lembrar só de Deus e de Jesus na dificuldade, no perrengue, né? A gente precisa lembrar dele todos os dias, fortalecendo-nos pela prece. E aí sim, nós conseguiremos, né, fazer o necessário, fazer a caridade, fazer o amor, mas enquanto nós não praticarmos esse amor na nossa vida, nós não vamos conseguir colocar na vida do outro. Se a gente não está amando a nossa vida, amando a nós mesmos, a gente não vai conseguir fazer isso na vida do outro. Às vezes a gente quer ser caridoso com o outro, mas e com a nossa vida? E com os nossos, a nossa família, a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho? A vida está registrando tudo o que a gente faz, para o bem ou para o mal, o tempo todo. E ninguém escapa da lei de ação e reação. Se a gente pensa que a gente só está doando o bem ou doando o mal nos momentos mais importantes do nosso dia, não. Nós estamos doando e recebendo o tempo todo. E para fechar, o que é que nós estamos doando e o que é que nós estamos recebendo? A gente só recebe o que a gente dá. Então, se a gente está recebendo o que a gente não quer, é porque a gente também não está doando o que a vida gostaria que a gente doasse. Não é, Damião? Sim, a colheita é obrigatória. Né? Exatamente. A semeadura é livre, né, Aline? Então, na verdade, não tem jeito. A gente às vezes reclama, mas a semeadura é livre. A gente pode a todo instante, a gente acabou de comentar, vamos colher o que a gente plantou. Não tem outra maneira, né? E é simples assim, né, Aline? Simples assim. Muitos de nós nos queixamos do nosso trabalho, da nossa família, mas o que a gente faz para melhorar a vida profissional? O que a gente doa para os outros? A gente quer um trabalho novo, mas a gente não cuida do atual. A gente quer uma família melhor, mas a gente não cuida da nossa família. Então, como que a gente vai receber algo de Deus? Como se fosse um milagre, como se fosse uma promessa, né? Se a gente não está fazendo a nossa parte, que é o mais importante. Aí aquelas histórias, né, Aline? Às vezes reclama, e aí a gente reclama, né? Aí a gente faz a parte mais simples, que é reclamar. Só que, peraí, aqui, o chamado é bem essa, né? A semeadura é livre, a gente façamos então a nossa parte. Vamos lá, arregaçar as mangas, vamos lá, se esforçar um pouco mais e refletir aquilo que está acontecendo, principalmente aquilo que está acontecendo na vida da gente. O que a gente pode, como podemos fazer de alguma forma melhor? E aí aquela, se a gente para e fala, poxa vida, o trabalho às vezes está assim, isso e aquilo, ou a falta do emprego assim. Olha quantas oportunidades no trabalho voluntário que existem, possíveis, né, Aline? Para que a gente possa, sabe, se fortalecer nesse instante, né, Aline? Com certeza, o trabalho voluntário, a gente se doar mesmo, no sentido literal, porque a gente às vezes acredita que a caridade é só doar aquilo que tá em excesso. Eu ontem estava conversando com uma pessoa que eu estava atendendo. A gente só lembra da criança na sacolinha de Natal. A gente não pensa que a criança precisa de uniforme escolar, de caderno, de material, que tem brinquedo. O ano todo ela precisa de brinquedo. Eu só vou dar brinquedo no Dia das Crianças. O ano todo o professor está ali trabalhando, se esforçando. Eu só vou lembrar dele no Dia dos Professores, e das mães no Dia das Mães, e dos pais nos Dias dos Pais. Então, o ano inteiro a nossa vida está acontecendo. Mas a gente só para lembrar porque existe um calendário comercial que nos obriga a parar e pensar nisso. Mas a gente precisa lembrar de
das pessoas que nós amamos e que são nossa responsabilidade de evolução, porque estão na nossa vida para a gente aprender com elas, para nos perdoarmos, nos acertarmos o tempo todo. Porque amanhã essa pessoa não pode estar mais aqui por um ou outro motivo. A gente para às vezes para pensar na questão do luto, mas não somente o luto, existem várias situações que as pessoas se afastam da nossa vida. E aí a gente precisa amar hoje. Não dá para amar amanhã. E ontem piorou, tem que ser hoje, tem que ser agora. E a vida nos oferece todas essas oportunidades. Deixa eu registrar aqui a Maria Aparecida Brito, boa noite, sejam bem-vindos ao meu lar. Paz e luz a todos, abraços fraternos, e a todos aí da Mundo Maior. Ela está em Caruaru, Pernambuco. Léa Maria Carvalho, boa noite, aqui Leia, Elton e Clara, obrigado a todos vocês. Aparecida Nogueira de Oliveira, meus irmãos, que a nossa noite seja repleta de realizações. Está em Salvador, na Bahia. Cícera Andrade, gratidão por tudo, de Ouricurim, em Pernambuco. João Sérgio Rodrigues está em Brotas. Rosemary Santos, boa noite. Isabel Cristina Barbosa está em Salto Grande. Mareni Fraga, beijos. Luiz Gomes da Silva, boa noite. Um grande abraço a todos de Joinville. Isabel Cristina Barbosa, beijos. Aline querida, olha a Isabel Cristina Barbosa mandando beijos para você. Rivail Modesto de Araújo, boa noite, gratidão. Está em Sorocaba nos acompanhando. Maria Marcato, boa noite, gratidão. Cristine Escobar, boa noite, em São Borja. Carlos Lima, boa noite, bom final de semana, paz e luz, gratidão. Com minha esposa Cristiane, de Igaraçu. Maísa Bahia, boa noite, está em São Paulo, capital. Quem mais está aqui? Lourdes Aparecida, boa noite, paz e luz a todos. Antônio de Souza está em Guaxupé, Minas Gerais. Nilza Lima, muita paz. Cláudia Sanches, boa noite a todos. Vilma Lima, quando crescer quero ser igual a você, tá vendo? Vilma Lima, gratidão. Luciane Maciel, boa noite. Graciele Alves, boa noite, muita paz. A todos, gratidão. Aparecida Nogueira mandando figurinha. Josi Dani, boa noite. Marilene Lourdes, boa noite a todos. Quem mais está aqui? Doris Lima, no Rio Grande do Sul. Ângela Gonçalves, boa noite. Ela está em Araraquara, adoro vocês, gratidão. Geni Silva, boa noite. Amigos, por mais uma noite de bênçãos. Gratidão a todos que estão nos acompanhando. Vamos prosseguir com o nosso texto. E aí agora vem aquela parte do perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Perdoai-nos as ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações, as vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos e uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos de pagar. Solicitamos a vossa infinita misericórdia, a sua remissão, sobre a promessa de empregarmos os nossos esforços e não contrair outras. Fizestes da caridade para todos nós uma lei expressa, mas a caridade não consiste unicamente em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades, pois consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se faltamos com ela para aqueles de quem nos queixamos? Dai-nos, Senhor, a força. Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei-me a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo desse mundo, fazei que possamos nos apresentar a vós inteiramente limpos de animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor de seus algozes. Eu acho lindo isso, Aline. Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo o ressentimento. Lindo demais, Aline. É muito lindo mesmo, né, Damião? E assim, perdoar não é fácil, né? Toda vez que a gente vai falar do perdão, as pessoas já ficam com medo, né? Perdoar não é fácil. E perdoar também não significa o esquecimento total do que o outro fez para você.
ou do que você fez para o outro. Não significa, tem até uma frase engraçada que fala assim, perdoar é humano, esquecer é Alzheimer. Mas assim, perdoar não significa esquecimento total. E também, assim, toda tentativa, ela pode ter um acerto ou pode ter um erro. Quando nós erramos com o outro, nós fomos contra as leis divinas. O que são as leis divinas? São as leis de Deus. Basicamente, a frase de Jesus, amai o próximo como a ti mesmo. O maior mandamento da humanidade. Se você errou com o próximo, é porque você não o amou, você foi contra a lei do amor. E isso é natural, todo mundo está no caminho de errar, todo mundo está vulnerável a cometer um erro, a se equivocar, a ser impulsivo, como nós somos impulsivos. Nós vivemos a síndrome do WhatsApp. Chegou a mensagem, a gente quer responder no mesmo segundo. Às vezes a gente nem leu a mensagem direito. Às vezes a gente nem parou para prestar atenção no sentimento trazido por aquela mensagem, na necessidade daquela pessoa, e a gente respondeu às vezes de uma forma que não foi tão acolhedora, tão receptiva, e a pessoa se sentiu rejeitada. Mas todas as vezes que nós erramos, nós fomos contra essa lei universal, que é a lei do amor, onde um dia todos seremos fraternos um com o outro, naturalmente. Será um sentimento tão natural como respirar, já dizia Chico. Amar será um sentimento tão natural e tão automático como respirar. Mas nós precisamos ter misericórdia, compaixão com as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas são tão falhas quanto nós. Nós estamos em níveis evolutivos totalmente diferentes. E aqui diz o seguinte, que nós já comentamos, a caridade não é assistir ao nosso próximo de bens de matéria, mas assisti-los nas suas necessidades. Eu tenho uma palestra que se chama 5 Linguagens do Amor, que inclusive eu vou fazer amanhã, ela fala isso. Às vezes a gente quer amar o outro como nós gostaríamos de ser amado. Mas será que o outro gosta da mesma cor que a gente gosta? Do mesmo sabor que o nosso sabor preferido de sorvete é o mesmo do outro? Então a gente quer amar o outro como nós gostaríamos de ser amado, e o outro tem as suas próprias necessidades, valores, opiniões, comportamentos. Então a gente precisa observar o que as palavras não dizem. Por que será que nós estamos usando máscara? Para observar o que as palavras não dizem, para observar o olhar, os gestos da pessoa, o comportamento. Então, dai-nos a força de sufocar, de impedir que saia da nossa boca palavras de ódio, de rancor, de ressentimento. Se a gente conseguir segurar a palavra, a gente já vai estar fazendo uma obra tão grande na nossa vida, porque o pensamento, ele é automático, mas a palavra não. O pensar, o sentir e o agir, ele pode ser um processo natural na nossa vida. Pensa primeiro, isso vai machucar, magoar o outro. Sente, coloque-se no lugar do outro e depois você toma uma atitude. Às vezes o silêncio é uma sabedoria. É a sabedoria de não fazer ao outro o que não gostaria de ser feito a você. Então, a gente pode evitar muita coisa segurando as palavras, as más palavras, porque a palavra é como uma flecha e depois que ela sai não dá para consertar. Ela vai direto ao coração, ela vai direto ao nervosismo do outro, todas as situações e batalhas que o outro já está enfrentando internamente e a gente nem sabe. Então, olha só, fazei com que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Nós não sabemos a nossa data de validade aqui na Terra. Nós não sabemos o momento que iremos voltar ao nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual.
Então, que a gente possa voltar com o coração mais livre, mais leve de todo sentimento negativo. E olha o próprio exemplo de Jesus, que no seu último suspiro vibrou, rezou, orou por aqueles que tinham feito aquela maldade a ele, né? Ele perdoou no último momento, ele foi para o plano espiritual com o coração livre de qualquer culpa, de qualquer ressentimento àqueles que o crucificaram. E ainda amparou Maria, lhe dando um filho que foi João, para que ela não se sentisse sozinha. E quando ele partiu, ainda assim voltou para nos dar a esperança da vida eterna, para nos dar a esperança de que a vida continua e de que no plano espiritual seremos os mesmos, as mesmas pessoas, com as mesmas dificuldades. Só que essas dificuldades podem ser flores ou podem ser pedras, porque cada pessoa que a gente ajuda nessa vida é uma flor, é uma luz no nosso caminho. E cada pessoa que a gente magoa, que a gente não pede de perdão, não se acerta, é uma pedra no nosso coração, é uma mágoa, uma má água no nosso corpo, que adoece as nossas células. Então, que nós possamos olhar esse Pai Nosso com a profundidade que ele tem. Porque hoje nós estamos conversando com ele dessa forma, mas daqui a 50 anos, por exemplo, ele pode ter um significado ainda mais revelado, ainda mais profundo, ainda mais espiritual. Então, nós temos no Evangelho todos os recursos que nós precisamos na nossa vida, mas se a gente não praticar, se a gente não levar com seriedade, a gente vai fazer o que dessa vida? Não é verdade? E aquilo que você falou do perdão, né, Aline? Perdoar, esse exercício nosso diário, é pelo menos não desejar o mal do outro. Esse exercício começa de forma até simples, é não desejar o mal do outro. Já é um grande perdão você parar, perdoar, assumir, estou perdoando, e não desejar o mal ao outro, né, Aline? Isso, e muitas pessoas pensam assim, o outro não merece o meu perdão. Mas quando você perdoa, você está se libertando dessa ligação de ódio, que é uma ligação prejudicial, espiritual, muito profunda, que prejudica a sua vida, bloqueia a sua vida e bloqueia a vida do outro também. Porque às vezes o outro, ele nem lembra mais do que aconteceu, mas você está lá sofrendo, remoendo o passado, carregando esse peso, carregando aquele momento que aconteceu 10, 20, 30 anos atrás. E nenhum de vocês dois são a mesma pessoa. As duas pessoas já aprenderam coisas novas. Então, perdoar é libertar. É você tirar esse peso do seu caminho e caminhar mais rapidamente a sua felicidade. Porque quem não perdoa, estaciona. Estaciona no tempo. A outra pessoa avança, a outra pessoa melhora e você está lá paralisado por um erro que às vezes nem foi você que cometeu. E se foi você que cometeu, você estará paralisado por não acreditar que na vida você pode recomeçar. Olha, vamos trazer aqui mais participações dos amigos. O Neves Nunes, boa noite, Damião. Aline, amo ouvir a Aline falar. O Neves Nunes, que bonito, bacana. Walter Machado, boa noite, amigos. Paulo Camargo, boa noite. Quando a oração menciona o pão nosso de cada dia, percebo hoje a delicadeza necessária ao interpretar até onde Deus provê o pão e ou nós o buscamos. Paulo Camargo, se cremos apenas em nossas forças, ficaremos orgulhosos e materialistas. O que acha, Aline? Verdade. É que a gente tem, já agradecendo os comentários e o carinho, né? Sempre vocês são muito carinhosos comigo. Eu não mereço tanto, mas assim, a gente tem a tendência a pensar só na vida material, e a vida material nos leva a todos esses sentimentos de apego,
de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Às vezes, no nosso dia a dia mesmo, a gente se pega em situações que a gente só pensou na gente. A gente não pensou no outro, em como o outro ia se sentir. Bom, já que eu estou pensando em algo que possa me beneficiar, será que vai beneficiar só a mim ou ao outro também? Porque se beneficia só a mim, é egoísmo. Agora, se beneficia coletivamente, é um propósito, tem um significado, tem um olhar maior, tem um bem coletivo. Então, que a gente possa usar as nossas possibilidades, os dons divinos que Deus nos deu, para fazer o bem não só a nós, mas também aos outros, porque assim nós estaremos fazendo as tão famosas boas obras que o Evangelho diz, né? Essas boas obras é quando a gente olha um pouquinho para o lado e percebe que se a gente fizer o nosso redor, ao nosso redor, as pessoas felizes, nós também estaremos felizes. Porque ninguém suporta um ambiente doente, um ambiente triste, um ambiente competitivo. Ninguém suporta. Então, quando o ambiente em que você está feliz, você estará feliz e quem prospera junto é feliz junto. Daqui a pouquinho eu vou para o último parágrafo aqui da leitura da lição de hoje, mas antes deixa eu trazer e registrar. Maria Lessa, gratidão pelo momento de reflexão, está em Ferros, Minas Gerais. Doris Lima, boa noite a todos, gratidão, Rio Grande do Sul. Ângela Gonçalves, está em Araraquara, adoro vocês, gratidão. Geni Silva, gratidão, amigos, por mais uma noite de bênção. Elisa Salazar, está em Santo Antônio de Itauá, no Pará. Terezinha Pires Machado está em Visconde do Rio Branco, Minas. Evercita Najura, boa noite. De Vitória da Conquista da Bahia. Margarete Parpinelli trazendo aqui para a gente no WhatsApp. Luz e paz a todos, irmãos. Que Jesus continue abençoando a todos que estão imbuídos no bem. O Antônio e Neide em Ferros, Minas Gerais. Boa noite, meus queridos e amados irmãos Damião e a convidada Aline, estudando mais as preces do capítulo 28 para um melhor aprendizado. Paz e luz e bem, gratidão. Jariomar de Santo Estevão, na Bahia. Deixa eu pegar então aqui o último pedacinho, né? As perseguições que os maus nos fazem sofrer são partes das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, sem maldizer os que, com a sua perversidades, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Pois vós que dissestes nas palavras de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça, abençoemos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as mortificações do corpo nos fortalecem a alma e seremos levantados da nossa humildade. Bendito seja o nosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas e de realizar uma nova vida, aquilo que nesta não pudemos fazer para o nosso adiantamento. Assim, se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. A luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, como um sinal resplendente da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Aline Moura. Bom, finalizando aqui com essa parte linda também. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. Anotem isso. Coloquem pertinho de vocês, porque todas as vezes que vocês tiverem uma dificuldade, uma pessoa que o persegue ou uma situação, vocês vão perceber que vocês estarão crescendo. Se você não tivesse luz, você não estaria incomodando. Se você incomoda, é um bom sinal. É um sinal de que você está crescendo espiritualmente. Então, olha só que importante. Aceitar sem murmurar, sem reclamar, como todas as outras provas, sem maldizer as pessoas, com suas perversidades, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Então, assim, diante de um problema, não reclamar. Por que não reclamar, Aline? Porque reclamar não vai adiantar, só vai te estacionar. O Emmanuel diz, no livro Fonte Viva,
que o Emmanuel é o guia espiritual do Chico Xavier. Ele diz que se Deus, né, diante da vida, se a vida fosse nos cobrar cada moeda do mal que nós causamos no passado, nós seríamos esmagados pela dor. Então, quando a gente renasce, quando a gente reencarna, Deus nos coloca na vida em crédito espiritual. Ele alivia e muito as nossas dificuldades, alivia e muito as nossas provas. Nós entramos na vida sofrendo menos do que nós devemos no passado. E ainda assim, nós reclamamos. Mas a curiosidade da vida é que nós possamos caminhar rumo a essa felicidade em crédito. E como é conseguir esse crédito espiritual? É quando nós não nos revoltamos com a injustiça e deixamos que Deus e a própria vida cobre essa justiça do outro, porque o que o outro nos faz não é responsabilidade nossa. A nossa responsabilidade é o que nós fazemos com isso. Nós vamos reclamar justiça, mas nós estamos buscando justiça ou buscando vingança? Porque são duas coisas diferentes. Buscar justiça é quando você tem a sabedoria de entender que você não precisa fazer nada, que a própria vida cobra, e você segue a sua vida, e você se reconhece como é, e não precisa provar para ninguém quem você é. As suas atitudes e valores vão dizer por você. Agora, vingança é quando você gira a sua vida ao redor do outro. Você vive a vida do outro, você não vive mais a sua. Você vive em busca de prejudicar outra pessoa. Esquece os seus sonhos, esquece os seus planos, esquece o que veio realmente viver aqui na Terra e persegue outra pessoa, vivendo a vida do outro, deixando tudo o que você poderia realizar para trás. E bem-aventurados os que sofrem pela justiça, porque eles serão, sim, abençoados, recompensados. Quando Jesus traz o Sermão da Montanha, Jesus não traz um discurso, ele traz uma promessa real, ele traz uma promessa que ele é capaz de cumprir. Benditos os que choram, porque serão consolados. Benditos os que sofrem pela justiça, porque serão, sim, abençoados. Então, para terminar esse evangelho tão bonito de hoje, que nós possamos fazer hoje essa luz na nossa vida. Porque toda vez que a gente faz o bem, que a gente segue em direção ao caminho do bem e do amor, nós estamos lançando luz na nossa vida, plantando coisas boas, e a luz afasta as nossas sombras. Porque nós também não somos vítimas da vida. Nós somos, sim, temos que ser responsáveis pelo nosso passado, mas nós podemos construir o nosso futuro, apagando essas sombras, esses sentimentos negativos com a luz das nossas obras, com a luz da caridade, do amor, do perdão, da paciência, da compreensão, de que nem tudo está sob o nosso controle, de que as pessoas não irão mudar. Tudo só vai mudar se você mudar. Tudo só vai ser luz se você abrir o seu caminho para o Evangelho, para os bons ensinamentos de Jesus e pensar que Jesus passou coisa muito pior do que nós e ele venceu. E ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é viver em abundância? É viver com amor, viver com felicidade. Porque quando nós chegarmos ao nosso aniversário de 85 anos e nós formos apagar a nossa velhinha, pelo que seremos lembrados? Qual será o nosso discurso? Apenas pelo que a gente não fez ou pelas nossas boas obras? Então, que nós tenhamos várias boas obras para colocar nesse discurso, que nós possamos apagar a nossa velhinha e jogar muito confete de felicidade, porque a vida é felicidade também, não é só tristeza. E cada vez que a gente acende a felicidade na vida de alguém que não a tem, que não tem condições para tê-la,
aí sim nós estamos construindo a nossa felicidade. Olha, só quero ainda registrar aqui algumas participações. Boa noite, Damião, e a todos ligados à TV Mundo Maior. Edmar Teixeira, Micalho, Rodeiro, Minas Gerais. Maria Aparecida Porcina, boa noite, gratidão. Josidari, Isabel Cristina Barbosa, Aparecida Nogueira, Valquíria Clós, boa noite. Vanira Aparecida, boa noite. Ângela Freitas, a simplicidade da Aline é contagiante. Cícera Andrade, perdoar. Viver mais leve. Sônia Ferrari, Arlete Lourenço, Maria do Carmo, boa noite, Linda, parabéns, Linda, por dentro, Deus abençoe você. Olha, terminou já, mas acho que a Aline, acho que é o que a Cícera disse aqui, acho que fica como uma prece para todos nós, perdoar é viver mais leve, né, Aline? Com certeza, perdoar é viver mais leve. E o Pai Nosso, ele é bem objetivo, ele fala perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então não tem como a gente esquecer que esse é o caminho. Não tem como a gente ser perdoado se a gente não perdoar. Não tem como a gente ser amado se a gente não amar. Então a gente precisa amar e amar mais. E assim, é claro que eu dei vários outros exemplos aqui, mas que vocês possam olhar o Pai Nosso de uma outra forma agora, olhar com mais carinho, com mais amor e saber que ali tem Jesus. Toda vez que você estiver precisando de Jesus, faça o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é amor, Jesus é amor, Jesus não escreveu nenhum livro, mas ele está dentro do Evangelho e ele está ali, disponível para acolher você 24 horas por dia. Não tem pessoa mais disponível, não tem ser iluminado mais disponível do que Jesus. É só pensar nele. O bom pensamento é a melhor oração. Aline, gratidão, já encerramos o plantão do Evangelho de hoje, até uma próxima aqui, gratidão a todos que nos acompanharam, que participaram junto com a gente, excelente final de semana a todos, tchau, gente. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.